Muito bom, querido telespectador, um tema sempre importante aqui no De Tudo Um Pouco. Eu quero te convidar, para tirar aí as suas dúvidas, porque eu estou aqui e nós vamos falar sobre o uso de energias renováveis. Você sabia que Minas Gerais responde por 25% da produção de energia solar no Brasil? É isso mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a Tânia Mara Santos, que é assessora executiva de energia da FIENC. Tânia, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Que bom. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pelo convite. O privilégio é nosso. Peraí, 25%, parece que eu falei assim, nós falamos com boca cheia. O que significa esse percentual? Porque é uma marca jamais atingida pelo Brasil? É uma marca que faz mais ou menos frente ao percentual de outros países? Conta um pouquinho para a gente sobre esse 25% aí. Então, é uma marca crescente, né, que vem a cada ano e ultimamente a 200% ao ano crescendo as fontes renováveis, né? Porque a nossa matriz ela é composta pelas grandes hidrelétricas, por petróleo e gás, carvão, né? E há a necessidade da diversificação dessas fontes. Então, o governo vem incentivando, mais recentemente, de 2003 para cá, o incremento dessas fontes na nossa matriz energética. Né? Então, aí vem as fontes eólicas, a fonte solar, biomassa, que são as energias renováveis para compor essa matriz energética tão necessária para poder contribuir aí com a questão do clima. Né? E essa questão de 25%, a nossa fonte ela já foi 90%, hidrelétricas grandes, mas muito composta também pelas termoelétricas, a gás e a carvão e a combustível, o que não são fontes renováveis. Né? E cada vez mais a gente tem a dificuldade de fazer usinas com grandes reservatórios pela questão ambiental da inundação de grandes áreas. Né? Então há essa necessidade do incentivo à construção de pequenas centrais hidrelétricas, porque a fonte hídrica também é fonte renovável, mas também as fontes solar, eólica e de biomassa. E a fonte hídrica e a fonte eólica, você não tem como assim, escolher qualquer lugar para implantar. Elas existem em lugares específicos. Enquanto o sol, não. O sol é em todo lugar. Obviamente que há insolação em regiões mais específicas, como aqui em Minas Gerais, né? No norte de Minas, nós temos grande insolação, assim como no Triângulo Mineiro. E a partir de 2012, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, incentivou aí a diversificação da matriz através da geração distribuída de energia. Então, onde a gente tem a possibilidade de colocar solar, né, nos próprios telhados, ou então parques solares construídos. Por exemplo, na região do norte de Minas, onde tem muita terra, muito plano, muita insolação, e o governo do estado de Minas incentiva, pela isenção do ICMS, para essas fontes até 5.000 quilowatts de potência instalada. Então, tem 4 fatores conjugados, em Minas Gerais especialmente, que incentivam com que empreendedores venham para o nosso estado. Eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, mas eu queria, só para o nosso telespectador ter uma ideia do o que são essas fontes renováveis, talvez você pudesse explicar um pouquinho o que é cada uma. E a gente tem até uma ilustração aí, se você puder comentando. Por exemplo, quando você fala em fonte eólica, o que significa? Ela é a energia gerada pelo vento. Pelo vento. Pelo vento, né? Então, a gente vê aí a foto onde as torres são construídas nos pontos onde tem maior quantidade de vento, né? E esse vento canalizado, digamos assim, num gerador, né? Ele gera energia para a rede elétrica, né? Então, a fonte eólica é a energia gerada pelo vento. Vamos ver a próxima, então. Nós temos mais uma aqui. Quanto que a gente poupa com o sistema solar, Tânia? Pois então, vai variar de acordo com o nível de insolação no local, né? Porque esse sistema solar, a compensação, ele não configura uma compra e venda de energia, é uma compensação de energia. Você injeta energia na rede da distribuidora, no caso aqui, a maioria dos municípios são
da CEMIG Distribuição, né? E na conta de energia, então, aparece essa compensação de crédito. Então, tem o crédito da energia que você injetou na rede e tem o seu consumo próprio. Entendi. Então, é crédito e débito mesmo. Então, é em torno de 20%, digamos assim, de economia. Eu tenho uma informação, Tânia, queria que você confirmasse. Esse percentual maior de quem utiliza a energia renovável via sol, os aquecedores solares, ainda é mais residências do que indústrias? Ainda sim. Agora, as grandes compensações hoje em dia são através de placas fotovoltaicas, né? Que são placas que são colocadas entre os vidros e montadas, né, em grandes locais de insolação. E aí a energia é injetada na rede e, vamos supor, você não precisa de estar no mesmo local físico para fazer esse sistema. Como eu falei, você pode fazer, por exemplo, em Pirapora, Várzea da Palma, conectar e falar, eu quero atender a minha rede de lojas ou minha rede de indústrias espalhadas pelo estado de Minas Gerais. A única condição é que tem que estar dentro da mesma área de concessão da distribuidora de energia local, que no nosso caso aqui é a CEMIG. Mas digamos aí que isso faz o consumidor, a indústria, economizar de 20% a 30% e com energia renovável. Estou com medo, viu, Tânia? Porque lá em casa eu tenho aquecedor e ainda minha conta de energia está tão alta, acho que eu preciso reduzir os gastos ainda, né? Então, porque além desse aquecedor, você pode, na sua fazenda, no seu sítio, implantar as placas fotovoltaicas e injetar essa energia na sua rede e compensar lá. Na sua casa ou outros apartamentos, que eu acredito que você tem alguns. Sim, vários, assim, pelo Brasil. Mas teria que ser dentro de Minas, viu? Verdade. Esse modelo só vale para unidades consumidoras dentro da mesma região. Então, preocupada com esse fator e com a indústria mineira, né? O presidente da FIENG, né? O presidente Flávio Rosca, criou a área de energia recentemente, agora a partir de 1º de agosto. Que é exatamente não só nesse modelo de compensação de energia a partir da instalação de placas nos diversos municípios onde há esse maior insolação, para compensação nas indústrias mineiras, para reduzir custos dela, para torná-las mais competitivas. Né? Nós temos também a questão de compra e venda de energia para as pequenas indústrias que ainda não fizeram a opção no mercado, que só podem comprar energia dessas fontes que a gente mostrou aí. A fonte de energia eólica, a fonte de energia solar, biomassa. Vamos ver se a próxima é a biomassa. Exatamente. Comenta pra gente sobre a biomassa, o que seria, então? Por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, né? E o interessante é que a energia dessas fontes, a biomassa, a solar e a eólica, o vento venta, o sol ensolara e a biomassa aparece, exatamente quando nós temos período de crise hídrica, quando as fontes hídricas estão baixas, quando não tem reservatórios, né? Aí essas fontes entram complementando a energia para poder entregar, para a gente ter todas as lâmpadas acesas e os nossos eletrodomésticos nas nossas casas. A hídrica, então, ainda é a principal, né, Tânia? A hídrica ainda é responsável por quase 70% da nossa matriz energética. Né? Então, essas fontes vêm integrar, mas as pequenas centrais hídricas, que também são renováveis, né, vêm complementar essas outras fontes que a gente mostrou há pouco, para poder fazer com que a gente tenha um fornecimento limpo, e isso ainda gera uma comercialização de crédito de carbono. Por quê? Você deixa de injetar milhões de toneladas, né, de CO2 na atmosfera. A gente podia resumir, Tânia, o sinônimo, desculpa, renovável seria saudável e as não renováveis não saudáveis? Digamos que as não renováveis, por enquanto, é um mal necessário na nossa matriz energética, porque nós não conseguimos atender a toda a carga do sistema interligado nacional se a gente não depender ainda dessas fontes não renováveis. Dá uns exemplos de não renováveis para o nosso telespectador saber quais são, fontes, por exemplo. Fontes não renováveis são termoelétricas, a carvão mineral, petróleo, né, diesel e etc.,
né? Então, são esses combustíveis que acabam trazendo milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Né? Então, elas ainda são necessárias para o atendimento à plena carga do nosso sistema hidrelétrico. Mas, aos poucos, à medida que vai crescendo a carga, crescendo o consumo, a gente vai integrando com essas fontes renováveis que, além de, como eu disse, a questão do selo verde para a indústria, né? Elas conseguem mais facilmente financiamentos e etc., recursos do governo. Mas só para a gente ter uma ideia sobre a solar, de 50 mil unidades hoje, nesse sistema de geração distribuída que eu expliquei, que é a compensação do crédito, em 2026 nós teremos aproximadamente 900 mil unidades. Uau. Imagina, 900 mil unidades, e são 23 bilhões de reais que serão investidos. E o Estado hoje, que tem mais participação nesse modelo, é Minas Gerais, que está com 33% desse valor total do Brasil, com tendência a aumentar o percentual por causa dos 4 fatores que eu falei. Minas Gerais tem insolação, tem mercado, tem tarifa mais alta, por causa da questão também do ICMS, e tem a isenção do ICMS para quem instala aqui em Minas Gerais até 5 mega de potência, 5 mil quilowatts de potência instalada. A energia economizada até 2026 corresponde a uma usina de Jirau, né? Que é lá no Belo Monte, na região lá do Rio Madeira, Jirau ou Santo Antônio. Né? Tânia, então, é energia gerada por essas fontes. Você percebe que essa preocupação mundial, reuniões, grupos de ONU preocupados com o meio ambiente, você acha que isso tem resultado no Brasil, em especial em Minas Gerais, a consciência dos empresários em relação a cada vez mais dar um passo em relação a essa energia sustentável? Com certeza. Essa energia sustentável, nós tivemos aí a questão do protocolo de Kyoto, né? E onde exatamente tem a questão da redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Então, é um apelo que tem sido a gente tem exemplos de empresas aí, a Natura, Banco Santander, Banco Itaú, que tem esse apelo e fazem essa adesão, e assim a indústria também. A indústria, apesar do Brasil, né, que é um país em desenvolvimento, não ser obrigado a aderir ainda a esse modelo, né, a esse protocolo de Kyoto, mas nossas indústrias, nossas empresas já estão trabalhando no sentido de ter o certificado de que estão trabalhando nesse sentido de reduzirem a emissão de gases de efeito estufa, exatamente na produção do seu produto, que é com a fonte que alimenta o seu processo industrial. Então, acredito sim que tem feito, principalmente aqui no Brasil, a conscientização no sentido de investir em fontes renováveis.